Eles achavam que estavam sendo generosos ao me humilhar publicamente com um cheque de caridade no Natal, rindo do meu salário de professor, enquanto brindavam com champanhe importado. O que meus primos ricos, Marco e Sofia, jamais poderiam imaginar é que o primo pobre que eles olhavam com tanta piedade era, na verdade, o investidor anônimo que, em poucos anos, teria o destino financeiro deles na palma da mão. Eles plantaram sementes de arrogância achando que colheriam aplausos, mas não sabiam que eu estava, silenciosamente, me preparando para ser a tempestade que derrubaria seu castelo de cartas. Meu nome é Lucas, e se você me visse na rua, provavelmente não olharia 2 vezes. Dirijo um Honda Civic com 10 anos de uso. Moro em um apartamento antigo, mas bem conservado, no centro da cidade, e visto roupas que priorizam o conforto em vez da etiqueta. Sou professor de História do ensino médio e, contrariando a opinião popular da minha família, eu amo profundamente o que faço. Há uma magia silenciosa em entrar em uma sala de aula às 7 da manhã, quando o pó de giz ainda está assentando e a luz do sol atravessa as janelas, iluminando as fileiras de carteiras vazias. É ali, entre mapas mundi desbotados e livros com cheiro de papel envelhecido, que eu me sinto vivo. Ensinar não é apenas transmitir datas e fatos sobre guerras mortas. É mostrar a uma nova geração que cada decisão tem uma consequência, que impérios ascendem e caem não por acaso, mas devido à arrogância, má gestão e cegueira diante da realidade. Ironia do destino ou não, essas lições de história se tornariam a espinha dorsal da minha própria vida pessoal. Para mim, a riqueza nunca foi sobre o brilho dourado que se exibe para os vizinhos. Minha riqueza sempre foi medida em liberdade, em tempo para ler meus livros raros, em ouvir meus vines de jazz em uma tarde chuvosa sem a pressão de uma dívida batendo à porta. Eu vivia uma vida de escolhas deliberadas, alinhada com valores de estabilidade e conhecimento. Mas para o restante do meu clã, especialmente para o ramo dourado da família, essa simplicidade era apenas um código para fracasso. Na hierarquia não dita, mas brutalmente clara da minha família estendida, eu ocupava o degrau mais baixo, o primo simpático, mas sem ambição. E no topo dessa pirâmide social estavam Marco e Sofia. Marco, meu primo de 1º grau, era a definição clássica de quem nasceu na linha de chegada e achou que venceu a corrida. Ele herdou uma construtora próspera do pai, uma empresa sólida construída com décadas de suor, e imediatamente começou a agir como se fosse o próximo magnata imobiliário da capa da Forbes. Ele falava alto, ria das próprias piadas sem graça e tinha aquela confiança inabalável de quem nunca ouviu um não na vida. Ao lado dele estava Sofia, sua esposa e parceira perfeita no crime da ostentação. Sofia não vivia a vida, ela a performava. Cada almoço, cada roupa, cada suspiro parecia ser calculado para gerar inveja. Se ela comprava uma bolsa, não era apenas uma bolsa, era uma peça exclusiva de um designer italiano que ela conheceu em Milão. Se eles viajavam, não era férias, era uma experiência sensorial em um resort 6 estrelas. A vida deles era um feed de Instagram em tempo real, brilhante, saturado e, para quem olhasse de perto, dolorosamente superficial. As reuniões de família eram o palco onde essa dinâmica se desenrolava com precisão cruel. Lembro-me de um almoço de Páscoa na casa da minha tia Lúcia. A mesa estava farta, o clima deveria ser de celebração, mas Marco transformou o evento em um monólogo sobre sua nova Mercedes. "Você precisa sentir a potência, tio Carlos", dizia ele, girando a chave do carro no dedo indicador como um brinquedo. "É outro nível. Sair do 0 ao 100 em 4 segundos é uma sensação de poder que poucos entendem." Tia Lúcia e tio Carlos, sempre deslumbrados, balançavam a cabeça em aprovação, como súditos diante de um rei. "O Marco tem um gosto tão refinado", comentava tia Lúcia, servindo mais vinho. "Ele sabe aproveitar a vida." E então, inevitavelmente, o holofote se voltava para mim. Não para me iluminar, mas para criar contraste. "E o seu carro, Lucas?" Marco perguntou, sabendo exatamente a resposta. "Ainda com aquele sedã cinza? Quantos quilômetros ele já tem? 200 mil? Cuidado, hein? Qualquer dia ele te deixa na mão no meio da estrada." Eu forcei um sorriso, engolindo o pedaço de bacalhau que de repente parecia areia na minha boca. "Ele me serve bem, Marco. É confiável, a manutenção é barata e me leva onde preciso ir."
Sofia soltou uma risadinha, cobrindo a boca com uma mão perfeitamente manicurada. Ah, Lucas, você é tão prático. É quase fofo. Mas sabe, a imagem conta muito hoje em dia. Um homem na sua idade... Bem, um carro melhor passaria mais credibilidade, não acha? Até para os seus alunos. Aquilo doeu. A insinuação de que minha competência profissional estava ligada ao valor do meu automóvel era ridícula, mas vindo deles, soava como uma sentença. E o pior não era o ataque direto. Era o silêncio conivente do resto da mesa. Ninguém me defendia. Pelo contrário, eu via nos olhos dos meus tios aquele olhar de pena caridosa. Para eles, eu era o coitadinho que precisava de conselhos, o professorzinho que não sabia como o mundo real funcionava. Você deveria passar lá no escritório qualquer dia, Lucas, Marco continuou, magnânimo. Tenho certeza de que podemos encontrar algo para você fazer. Arquivar uns papéis, atender uns telefones, para você fazer uma renda extra, sabe? Professor ganha tão pouco, deve ser difícil fechar o mês. Obrigado, Marco, mas estou bem, respondi, mantendo a voz calma, embora meu sangue fervesse. Tenho meus projetos. Projetos! Ele bufou, revirando os olhos para Sofia. Sempre os livros. Livros não pagam contas, primo. O mundo é dos espertos. O que Marco não sabia, o que nenhum deles sabia, era que meus projetos não eram apenas livros de história. Anos antes, cansado dessa humilhação constante e motivado por uma curiosidade intelectual genuína, eu havia descoberto um mundo que Marco achava que dominava, mas do qual ele só conhecia a superfície: o mercado financeiro. Tudo começou de forma modesta, com o pouco que sobrava do meu salário, porque, ao contrário deles, eu não gastava tudo o que ganhava. Comecei a estudar. Não buscava esquemas de enriquecimento rápido ou a dica quente do momento. Eu buscava entender a lógica, os fundamentos, o valor real das coisas. Lia relatórios anuais de empresas como quem lê romances de mistério, procurando as verdades escondidas nas notas de rodapé. E foi nessa jornada solitária que encontrei o meu verdadeiro clã. Não era a família de sangue, mas o Clube de Investimento de Educadores. O nome soava inofensivo, quase entediante, e era exatamente assim que gostávamos. Éramos um grupo de 6 pessoas. Eu, 2 professores de matemática, uma professora de física, um bibliotecário e um professor de filosofia aposentado. Nos reuníamos todas as quintas-feiras à noite. Não em um bar chique, mas na sala de reuniões da biblioteca municipal ou na casa de um de nós. Enquanto Marco e Sofia discutiam qual restaurante da moda visitar, nós discutíamos a relação preço-lucro de empresas de energia, a sustentabilidade de dívidas corporativas e as tendências de longo prazo da automação industrial. Éramos nerds, sem dúvida, mas éramos nerds disciplinados. Tínhamos um fundo comum, gerido com rigor matemático e uma filosofia de aversão ao risco desnecessário. Onde Marco via o mercado como um cassino, nós o víamos como um mecanismo de transferência de riqueza dos impacientes para os pacientes. A paciência é a única vantagem competitiva que o pequeno investidor tem sobre Wall Street, dizia o professor Almeida, o filósofo do grupo, em uma de nossas reuniões. Eles precisam mostrar resultados trimestrais. Nós temos a vida toda. E assim, tijolo por tijolo, ou melhor, ação por ação, comecei a construir algo. Era lento no início. Os dividendos eram centavos, o crescimento parecia imperceptível. Houve momentos em que duvidei, momentos em que a pressão para parecer rico quase me fez gastar minhas economias em um terno caro ou em um relógio para calar a boca de Sofia. Mas sempre que eu voltava para casa depois de um daqueles jantares humilhantes, eu olhava para a minha planilha. Eu via a curva de juros compostos começando a se inclinar para cima. Eu via a solidez do que estava criando. Enquanto eles construíam castelos na areia, dependentes de empréstimos, aparências e da aprovação alheia, eu estava cavando um bunker de concreto armado. Eles tinham o brilho, mas eu tinha a substância. Eu era o dono do meu destino, mas para eles, eu continuava sendo apenas o Lucas, o primo pobre que precisava de ajuda. E eles fariam questão de me lembrar disso da forma mais dolorosa possível no Natal que se aproximava. Aquele ano não foi apenas mais um Natal, foi o apogeu da vulgaridade. A festa na mansão de Marco e Sofia parecia ter sido desenhada não para celebrar a união familiar, mas para provocar um infarto de inveja em quem ousasse cruzar a porta de entrada.
O lugar estava decorado com tantas luzes que provavelmente era visível da Estação Espacial Internacional. Na entrada, um Papai Noel animatrônico de tamanho real cantava Jingle Bells em um loop distorcido que, misturado ao som ambiente de jazz genérico e risadas altas, criava uma cacofonia atordoante. Eu cheguei no horário, estacionando meu Honda Civic 2 quadras abaixo da rua para evitar o olhar de desprezo dos manobristas contratados. Ao entrar, fui imediatamente atingido pelo cheiro enjoativo de pinho artificial misturado com perfumes caros demais. A sala de estar principal, com seu pé direito duplo e piso de mármore importado, havia sido transformada em um altar ao consumismo. A árvore de Natal tocava o teto, decorada com bolas de cristal que custavam mais do que o salário mensal de muitos dos meus colegas professores. Marco e Sofia circulavam como a realeza em visita aos plebeus. Marco usava um terno de veludo que o fazia parecer um vilão de filme dos anos 80, e Sofia ostentava um vestido de lantejoulas douradas que refletia cada luz da sala, cegando qualquer um que olhasse diretamente para ela. O champanhe fluía como água e a conversa girava invariavelmente em torno de preços, marcas e destinos de férias. Aspen está impossível este ano, muito cheio de gente comum. Ouvi Sofia reclamar para uma prima distante, enquanto balançava sua taça de cristal. Estamos pensando em algo mais exclusivo para o ano que vem. Talvez uma ilha privada na Polinésia. Eu me refugiei perto da mesa de antepastos, tentando ficar invisível. Mas a invisibilidade era um luxo que eles não me concederiam naquela noite. A hora da troca de presentes chegou, e como sempre, foi um espetáculo grotesco. Primeiro, eles trocaram presentes entre si, garantindo que todos estivessem assistindo. Sofia entregou a Marco uma caixa pequena. Ele a abriu devagar, revelando um relógio suíço cravejado de pedras preciosas. Ah, amor, é o modelo que eu vi na revista, ele exclamou, beijando-a teatralmente. Em retribuição, Marco estalou os dedos e pediu que trouxessem uma caixa maior. De dentro, saiu um colar de diamantes que parecia pesado demais para um pescoço humano suportar. Sofia gritou. As tias suspiraram e os flashes dos celulares iluminaram a sala como se fosse uma coletiva de imprensa. Meus tios e tias receberam seus presentes. Eletrônicos de última geração, bolsas de grife, vouchers de viagem. Eles agradeciam com uma reverência quase religiosa, validando o poder de Marco como o patriarca financeiro da família. Eu, como de costume, entreguei meus presentes. Edições especiais de livros clássicos, escolhidos com base na personalidade de cada um. Recebi os sorrisos amarelos de sempre e os "Ah, que interessante, Lucas", que precedem o ato de colocar o livro em uma pilha esquecida. Então, o clima mudou. Marco caminhou até o centro da sala e bateu com um garfo em sua taça, pedindo silêncio. A música baixou. As conversas cessaram. Todos os olhos se voltaram para ele. Ele me procurou na multidão com os olhos e um sorriso predador se formou em seus lábios. "Lucas, venha aqui um instante, por favor", ele chamou. Meu estômago gelou. Caminhei até o centro da sala, sentindo o peso de 30 pares de olhos sobre mim. Marco passou o braço pelos meus ombros, apertando com força excessiva, como um dono exibindo seu animal de estimação. Sofia se juntou a nós, segurando um envelope branco e grosso, adornado com um laço de cetim vermelho sangue. "Família!", começou Marco, a voz embargada por uma emoção falsa, ensaiada. "Nós todos sabemos o quanto o Lucas é dedicado. Ele escolheu uma profissão nobre. Ensinar nossas crianças, cuidar do futuro, é lindo. Mas nós também sabemos a realidade, não é?" Ele fez uma pausa dramática, olhando para a plateia como um pastor em um culto. "Sabemos que o reconhecimento não paga as contas. Sabemos que a vida de um professor, especialmente um tão idealista como o Lucas, é dura, é feita de sacrifícios." Senti o sangue subir para o meu rosto. Ele estava transformando minha vida, minha paixão, em uma tragédia pública. Ele estava me pintando como um mártir fracassado. Sofia deu um passo à frente, a expressão transbordando uma piedade tóxica. "Nós conversamos muito sobre isso, Lucas. Queríamos te dar algo que realmente fizesse a diferença. Não um livro, não uma roupa, mas um alívio." Ela estendeu o envelope para mim. "Aqui tem uma pequena ajuda", continuou Marco, estufando o peito. "Para você não precisar se preocupar tanto. Talvez trocar aquele carro velho, ou quem sabe fazer uma viagem, ver o mundo um pouco além dos livros. Considere isso um bônus de família." Houve um coro de "au"
vindo dos meus parentes, tão generosos, sussurrou tia Lúcia, alto o suficiente para eu ouvir. O Lucas tem tanta sorte de ter primos assim. Peguei o envelope. Minhas mãos não tremeram, embora meu interior estivesse em chamas. Abri a aba lentamente e puxei o conteúdo parcial. Era um cheque. O valor era alto, 5 dígitos. Para a maioria das pessoas, seria uma bênção. Para mim, naquele momento parecia dinheiro sujo. Eles não estavam me dando liberdade financeira. Estavam comprando a confirmação da superioridade deles. Eles estavam pagando para que eu continuasse sendo o primo pobre, o objeto de caridade que validava o sucesso deles. Naquele segundo, o tempo pareceu parar. Eu poderia ter rasgado o cheque na cara deles. Poderia ter feito um discurso sobre dignidade e hipocrisia. Mas a raiva, quando atinge uma certa temperatura, deixa de ser fogo e vira gelo. Uma clareza cristalina tomou conta da minha mente. Olhei para Marco, depois para Sofia. O sorriso deles era de expectativa, esperando minha gratidão subserviente, esperando as lágrimas de emoção do pobre professor. Obrigado, eu disse. Minha voz saiu firme, sem falhas. Isso é extremamente revelador. Vou garantir que este dinheiro tenha o destino que merece. Eles entenderam como um agradecimento emocionado. Marco me deu tapinhas nas costas. É isso aí, garoto. Aproveite. Você merece um pouco de alegria. Voltei para o meu canto, com o envelope queimando no bolso do meu paletó. Eu não fiquei para a sobremesa. Saí da mansão, entrei no meu Civic velho e dirigi em silêncio pela cidade iluminada. A humilhação ainda pulsava na minha pele, mas agora ela tinha um propósito. Naquela noite, sentado na minha mesa de cozinha com apenas a luz do abajur acesa, olhei para o cheque. A assinatura de Marco era extravagante, ilegível, arrogante. Peguei meu telefone e disquei para o tesoureiro do Clube de Investimento de Educadores. Era tarde, mas eu sabia que ele estaria acordado, analisando os mercados asiáticos. Alô, Roberto, eu disse. Vou fazer um aporte extraordinário amanhã de manhã. Um valor alto. Quero que você o coloque integralmente no nosso fundo de oportunidades de longo prazo. Lucas, aconteceu alguma coisa? Ganhou na loteria? Roberto perguntou surpreso. Não, respondi, olhando para a assinatura de Marco uma última vez. Digamos que recebi um financiamento de um investidor anjo que não faz ideia do retorno que isso vai gerar. Vamos comprar aquelas ações subvalorizadas de energia que discutimos. Todas elas. Eles acharam que estavam me dando uma esmola para eu trocar de carro. Mal sabiam eles que tinham acabado de financiar a pá com a qual eu cavaria a cova da arrogância deles. Aquele cheque não seria gasto. Ele seria multiplicado. E cada centavo de lucro que ele gerasse seria um monumento silencioso à minha vingança. Aqui está o capítulo 3, onde a dinâmica de poder começa a mudar silenciosamente. O capítulo 3, a tempestade silenciosa. Nos anos que se seguiram àquela noite de Natal, a minha vida se dividiu em 2 realidades paralelas. Na superfície, eu continuava sendo o Lucas de sempre. O professor que dirigia o mesmo Honda Civic, agora com o odômetro marcando 230 mil quilômetros, que usava os mesmos casacos de lã no inverno e que passava as férias em pousadas tranquilas no interior, lendo pilhas de livros. Para a minha família, eu era a imagem da estagnação, um homem sem ambição preso em uma roda de hamster de mediocridade. Eles não tinham ideia de que, sob essa superfície plácida, um tubarão financeiro estava crescendo. Aquele cheque de caridade de Marco e Sofia não foi apenas depositado, ele foi multiplicado. No Clube de Investimento de Educadores, nós operávamos com a precisão de cirurgiões, enquanto o mundo, e especialmente meus primos, se deixava seduzir pela euforia de criptomoedas duvidosas, NFTs de macacos desenhados e IPOs de empresas que nunca tinham dado 1 centavo de lucro, nós mantínhamos o curso. Nossa estratégia era chata. Comprávamos empresas que fabricavam coisas que as pessoas precisavam, não o que elas desejavam momentaneamente. Comprávamos infraestrutura, energia, logística. Reinvestíamos cada dividendo. O dinheiro que eles me deram para ajudar nas contas transformou-se em 3 anos no valor de um carro popular. Em 5 anos, valia o suficiente para dar entrada em um apartamento de luxo. Em 7 anos, somado aos meus aportes mensais religiosos, meu portfólio ultrapassou a marca que a maioria das pessoas leva uma vida inteira para alcançar.
Eu me tornei milionário em uma terça-feira qualquer, enquanto corrigia provas de recuperação sobre a Guerra Fria. Lembro-me de olhar o saldo no aplicativo do banco, fechar o celular, respirar fundo e voltar a marcar um C em uma resposta sobre o Muro de Berlim. Ninguém soltou fogos, ninguém estourou champanhe. E essa era a beleza da coisa. A minha vitória era privada, blindada contra a inveja e a sabotagem. Enquanto minha fortuna crescia no escuro, como raízes fortes sob o solo, o jardim de Marco e Sofia começava a murchar sob o sol escaldante da realidade. A economia global, que durante uma década havia sido impulsionada por juros baixos e crédito fácil, começou a dar sinais de fadiga. A inflação subiu, os juros dispararam e o dinheiro barato, que era o oxigênio do estilo de vida dos meus primos, desapareceu. Os primeiros sinais da queda deles foram sutis, visíveis apenas para quem sabia onde olhar. Nas reuniões de família, Marco, que sempre monopolizava a conversa com seus sucessos, começou a falar mais sobre inveja e sabotagem. O mercado está cheio de amadores, ele reclamou em um churrasco, com um copo de uísque na mão, embora fosse apenas meio-dia. Os bancos estão travando o crédito para quem realmente produz. É uma conspiração contra o empreendedor. Ele parecia mais magro, com olheiras profundas que nem o bronzeado artificial conseguia esconder. A construtora dele, que sempre operou alavancada, construindo prédios inteiros com dinheiro emprestado antes de vender uma única unidade, estava exposta. Quando os juros subiram, a dívida dele não apenas cresceu, ela explodiu. Sofia, por sua vez, tentava manter a fachada com um desespero quase teatral. Ela começou a postar fotos antigas nas redes sociais como se fossem atuais, Igar TBT, disfarçados de agora. As compras de grife diminuíram, substituídas por discursos sobre minimalismo e espiritualidade. Decidimos que este ano vamos focar em experiências, não em coisas, disse ela para a tia Lúcia, justificando por que não trocariam de carro naquele ano. O Marco e eu estamos em uma fase de desapego. Eu quase engasguei com meu refrigerante. Desapego. A palavra soava na boca dela como uma blasfêmia. O desapego deles não era uma escolha. Era uma imposição do gerente do banco. Então, a tempestade perfeita a atingiu. Uma grande incorporadora nacional faliu, gerando um efeito dominó no setor de construção civil. Os fornecedores, em pânico, começaram a exigir pagamentos à vista. Os clientes, assustados com a crise, cancelaram compras de imóveis na planta. O império de papel de Marco pegou fogo. Os boatos na família deixaram de ser sussurros e viraram manchetes no grupo de WhatsApp dos tios. Dizem que o Marco teve que demitir metade da equipe, comentou um primo. Ouvi dizer que estão vendendo a casa de praia em Angra, disse outro. Eu não participei das fofocas. Apenas observava. Via a arrogância deles se transformar em medo e o medo se transformar em pânico. Eles continuavam tentando manter as aparências nos eventos sociais, mas a energia havia mudado. Não havia mais risadas altas. Havia uma tensão elétrica no ar, um cheiro de ozônio antes do raio cair. Lembro-me do último Natal antes do colapso final. Não foi na mansão deles, disseram que a casa estava em reforma. Foi na casa da minha avó. Marco chegou dirigindo um carro alugado, alegando que sua BMW estava na oficina para importar uma peça exclusiva da Alemanha. Sofia usava um vestido que eu já a vira usar 3 anos antes. Um crime capital no código de conduta anterior dela. Eles me olharam naquela noite, e pela primeira vez não vi desprezo. Vi uma espécie de curiosidade mórbida. E você, Lucas? Marco perguntou sem a fanfarronice habitual, a voz rouca de quem não dormia há semanas. Como está a escola? O salário continua caindo na conta direitinho? Sim, Marco, respondi, servindo-me de farofa. O Estado pode pagar mal, mas paga em dia. E minhas despesas são baixas. Durmo tranquilo todas as noites. Ele estremeceu visivelmente com a frase "durmo tranquilo". Vi a mandíbula dele trincar. A estabilidade que ele tanto desprezava agora era o luxo que ele não podia comprar. Eles foram embora cedo daquela festa, alegando dor de cabeça. Enquanto os via sair, percebi que o momento estava próximo. A gravidade financeira é implacável. Você pode desafiá-la por um tempo com malabarismos contábeis e crédito rotativo, mas eventualmente a conta chega. E quando ela chega, cobra com juros. 2 meses depois, a bolha estourou de vez. Oficiais de justiça foram vistos na porta da mansão.
A construtora entrou em recuperação judicial. Os bens foram bloqueados. O telefone da família não parava de tocar com parentes contando as novidades chocantes. Marco e Sofia estavam quebrados. Não quebrados de não poder viajar para a Europa, mas quebrados de não terem liquidez para o supermercado. Eu sabia o que viria a seguir. Eles esgotariam todas as opções. Pediriam aos amigos ricos, que desapareceriam. Pediriam aos pais, que já não tinham mais recursos. E então, quando o orgulho fosse finalmente esmagado pela necessidade de sobrevivência, eles olhariam para o lado, para o único parente que nunca pediu nada, que nunca ostentou nada e que na cabeça deles era bonzinho e ingênuo, o suficiente para ser explorado mais uma vez. Eu preparei meu apartamento, organizei meus extratos. A visita deles não seria uma surpresa, seria o desfecho inevitável de uma tragédia grega escrita com números vermelhos. Eu estava pronto para recebê-los. Não com vingança, mas com a verdade. Era uma terça-feira cinzenta e chuvosa, daquelas que parecem lavar a cor do mundo, quando a profecia silenciosa que eu aguardava finalmente se cumpriu. Eu estava em casa, sentado na minha poltrona de leitura favorita, com um copo de café fresco e o som da chuva batendo na janela, criando uma barreira confortável contra o caos lá fora. O interfone tocou, um som agudo que cortou a paz do meu santuário. Quando atendi, o porteiro com voz hesitante anunciou: "Seu Lucas, tem um casal aqui querendo subir. Dizem que são seus primos. O Sr. Marco e a Dona Sofia. Eles parecem estar com pressa." Eu permiti a subida. Enquanto esperava o elevador chegar ao meu andar, organizei a mesa de centro. Afastei os livros de história e coloquei ali, bem no centro, a pasta preta de couro que continha a verdade sobre a minha vida. Respirei fundo. Não havia adrenalina, apenas uma calma fria e cirúrgica. Quando abri a porta, a imagem diante de mim era quase irreconhecível. Marco, o homem que costumava usar ternos italianos sob medida e sapatos que custavam mais que meu salário, estava vestindo uma camisa social amassada e uma calça jeans que parecia ter visto dias melhores. Ele estava encharcado, o cabelo ralo colado na testa, os ombros curvados sob o peso invisível do fracasso. Sofia estava ao lado dele, sem maquiagem, com o rosto inchado e vermelho, segurando uma bolsa de marca antiga e desgastada contra o peito como se fosse um escudo. A arrogância, ante sua marca registrada, havia evaporado, deixando para trás apenas o medo cru. "Lucas." A voz de Marco falhou, rouca e fraca. Ele tentou esboçar aquele sorriso de vendedor vencedor, mas seus músculos faciais não obedeceram. "Podemos entrar? Está chovendo muito lá fora." Dei um passo para o lado, convidando-os para o meu humilde apartamento. Eles entraram e, pela primeira vez em décadas, não olharam para a minha mobília simples com desdém. Eles olharam como náufragos olham para um pedaço de madeira seca. O calor do meu apartamento, o cheiro de café, a ordem silenciosa, tudo aquilo que eles desprezavam como mediocridade, agora cheirava a segurança. Sentei-me na poltrona e indiquei o sofá. Eles se sentaram na ponta, tensos, pingando água no meu tapete. "A família tem comentado." Comecei, sem rodeios. "Dizem que a construtora fechou." Sofia soltou um soluço abafado. Marco limpou a garganta, tentando recuperar algum fragmento de dignidade. "É uma reestruturação, Lucas. O mercado virou, os bancos foram desleais. Você não entenderia os detalhes técnicos. É coisa de gente grande, de finanças corporativas." A velha condescendência tentou surgir, mas morreu na garganta dele. "O fato é que estamos com um problema temporário de liquidez. Bloquearam nossas contas pessoais por um erro jurídico. Estamos sem acesso a nada." Ele olhou para Sofia, buscando apoio, e então voltou o olhar para mim. "Nós precisamos de ajuda, primo. Rodamos a lista toda. Ninguém tem dinheiro disponível. Todo mundo está segurando caixa." Ele se inclinou para a frente, com um olhar suplicante que beirava o patético. "Lembramos de você. Você sempre foi tão contido, tão econômico. Imaginamos que com sua vida simples, você deve ter alguma poupança guardada. Uns 5.000? 10.000? Qualquer coisa para pagarmos um advogado e comprarmos comida para as crianças esta semana." Eles ainda não entendiam. Na cabeça deles, eu era o último recurso. O primo pobre que guardava moedas no cofrinho. Eles vieram pedir migalhas ao homem que, secretamente, poderia comprar a dívida deles se quisesse.
Vocês querem um empréstimo? Afirmei. Um empréstimo! Sofia exclamou ansiosa. Pagaremos em dobro. Assim que o dinheiro da venda de um terreno sair, nós te devolvemos com juros. Prometo, Lucas. Somos família. Olhei para eles por um longo momento. O silêncio pesou na sala. Vocês se lembram daquele Natal? Perguntei suavemente. Aquele em que me deram um cheque na frente de todos e disseram para eu fazer uma viagem ou trocar de carro? Marco franziu a testa, confuso com a mudança de assunto. Sim, claro. Nós ajudamos você. Sempre ajudamos. Aquele cheque? Continuei, esticando a mão e abrindo a pasta preta sobre a mesa. Foi o capital inicial mais importante da minha vida. Girei a pasta para que eles pudessem ver os documentos. O primeiro papel era um extrato consolidado de investimentos. O segundo, um relatório de dividendos trimestrais. Eu não gastei o dinheiro, Marco. Eu investi, e não investi sozinho. Lembra dos meus amigos professores de quem você ria? Nós formamos um clube. E acontece que nós somos muito, muito melhores em alocação de capital do que você. Os olhos de Marco percorreram a página. Ele viu o saldo total. Vi suas pupilas dilatarem. Ele piscou, sacudiu a cabeça levemente e olhou de novo, como se estivesse vendo um fantasma. O número no final da página tinha mais zeros do que ele vira em sua conta bancária nos últimos 5 anos. Isso não pode ser seu, ele sussurrou, pálido. Isso é milhões, Lucas. Você é um professor. Sou um professor que entende de juros compostos e paciência, respondi, minha voz endurecendo. Enquanto vocês compravam carros para inflar o ego, eu comprava ações de empresas sólidas na baixa. Enquanto vocês viajavam para as Maldivas a crédito, eu reinvestia dividendos. Aquele dinheiro que vocês me deram com pena, ele se multiplicou. Ele agora vale mais do que a casa que vocês acabaram de perder. Sofia engasgou, levando a mão à boca. Ela olhou do papel para mim e a compreensão caiu sobre ela como uma bigorna. O primo pobre era rico. Mais rico do que eles jamais foram, porque a minha riqueza era real, líquida e livre de dívidas. Você tem tudo isso? Marco gaguejou, o suor frio misturando-se à chuva em sua testa. Então você pode nos salvar. Lucas, pelo amor de Deus, você pode limpar nossa dívida agora mesmo. Você nem usa esse dinheiro. Olhe para este lugar. Olhe para suas roupas. Para que serve tudo isso se você não ajuda a família? A esperança distorcida brilhou nos olhos deles. Eles acharam que a revelação da minha fortuna era a salvação deles. Fechei a pasta com um estalo seco. Não, eu disse. O sorriso de Marco congelou. Como não? Você tem o dinheiro aí. Ter dinheiro não é o mesmo que jogar dinheiro fora. Respondi calmamente. Se eu der esse dinheiro a vocês, o que vai acontecer? Vocês vão pagar o advogado, vão recuperar o crédito e em 6 meses estarão comprando outro carro importado e jantando em lugares caros para provar que voltaram. Vocês não aprenderam nada. A arrogância que quebrou vocês ainda está aí, intacta. Nós mudamos! Sofia gritou desesperada. Estamos desesperados, Lucas. O desespero não é mudança, Sofia. É apenas uma pausa na vaidade. Levantei-me da poltrona, sinalizando que a conversa havia acabado. Eu não vou financiar a sua falência moral. Vou ajudar com as crianças. Pagarei a escola e a alimentação delas diretamente, sem passar um centavo pela mão de vocês. Mas a construtora? As dívidas de jogo social de vocês? Isso é problema de vocês! Marco se levantou, o rosto vermelho de raiva e humilhação. Ele queria gritar, queria me chamar de egoísta, de traidor. Mas ele olhou para a pasta preta sobre a mesa e depois para mim. Ele viu um homem que não precisava da aprovação dele. Um homem que o havia superado no jogo que ele achava que dominava. E isso o castrou completamente. Você é frio, Lucas. Ele cuspiu com veneno, mas sem força. Sempre foi um estranho. E você está molhando o meu tapete, respondi, caminhando até a porta e abrindo-a. Adeus, Marco. Adeus, Sofia. Eles saíram em silêncio, derrotados, arrastando os pés de volta para a chuva implacável. Fechei a porta, girei a chave e encostei a testa na madeira fria por 1 segundo. Não houve alegria sádica, nem risadas malignas. Apenas uma profunda e absoluta sensação de paz. A conta havia sido paga. O equilíbrio fora restaurado. Voltei para a minha poltrona, peguei meu café, que ainda estava quente, e abri meu livro onde havia parado.
O som da chuva lá fora parecia, agora, um aplauso. Depois que Marco e Sofia saíram, o silêncio que se instalou no meu apartamento não foi vazio. Foi preenchido por uma sensação palpável de equilíbrio restaurado. Não corri para a janela para vê-los entrar no carro, nem liguei para ninguém para contar o que havia acontecido. Apenas terminei meu café, que agora estava morno, e senti um peso de décadas se dissolver dos meus ombros. A chuva parou pouco depois, deixando aquele cheiro de asfalto molhado e terra limpa que sempre precede um novo começo. Nos meses seguintes, a queda da família real foi o único assunto nas mesas de jantar dos parentes. A realidade financeira de Marco e Sofia desmoronou com a velocidade de um prédio implodido. A mansão foi a leilão para pagar credores preferenciais. Os carros de luxo foram retomados pelos bancos. As amizades influentes que eles cultivavam com tanto custo desapareceram no momento em que o champanhe parou de fluir. Eles descobriram, da maneira mais dura possível, que a lealdade comprada tem prazo de validade curto. Cumprindo minha promessa, assumi as mensalidades da escola dos meus sobrinhos e garanti que houvesse uma entrega semanal de supermercado na nova casa deles. Um apartamento de 2 quartos em um bairro periférico, ironicamente muito parecido com o lugar onde eu morava quando comecei minha carreira e do qual eles tanto riam. Eu fazia os pagamentos diretamente às instituições e fornecedores. Nunca transferi um centavo para a conta de Marco. O controle financeiro que eu exerci sobre a ajuda foi a lição final que eu lhes dei. Recursos são para necessidades, não para vaidades. A dinâmica familiar mudou irreversivelmente. Eu continuei a frequentar os almoços de domingo e as festas de fim de ano, mas a atmosfera era outra. Marco e Sofia, quando apareciam, eram figuras diminuídas. Marco conseguiu um emprego como gerente de vendas em uma empresa de médio porte. Um trabalho digno, mas longe do glamour de CEO visionário que ele encenava. Sofia começou a vender doces caseiros para complementar a renda. O mais interessante, porém, foi a mudança no olhar deles. Não havia mais a condescendência, nem as piadas sobre meu carro velho ou minhas roupas. Havia um respeito cauteloso, misturado com um medo reverente. Eles sabiam o que eu tinha, sabiam o que eu poderia fazer, e, acima de tudo, sabiam que eu havia escolhido não esmagá-los, mas também não salvá-los de si mesmos. Eu me tornei uma incógnita para o resto da família também. Os tios e tias, que antes me olhavam com pena, agora percebiam a mudança na postura de Marco em relação a mim e intuíam que a hierarquia havia mudado, mesmo sem saberem os detalhes. O primo pobre agora sentava à cabeceira da mesa moral da família. Quanto a mim, minha vida não mudou drasticamente por fora, e essa foi a minha maior conquista. Continuei dando aulas, continuei dirigindo meu Honda Civic até ele finalmente pedir aposentadoria. Troquei por um modelo novo, mais discreto à vista. A diferença estava na liberdade. Aquele império secreto me permitiu financiar projetos de pesquisa na escola, comprar livros raros sem olhar o preço e adquirir um pequeno sítio nas montanhas, onde passo meus fins de semana ouvindo o vento nas árvores e vendo meus dividendos caírem na conta. Viajei para a Grécia, para o Egito, para Roma, não para ficar em resorts isolados, mas para caminhar pelas ruínas que ensinei a vida toda. E fiz tudo isso sem postar uma única foto, sem buscar a validação de ninguém. A riqueza me deu a capacidade de viver experiências puras, não performáticas. Refleti muito sobre aqueles anos de humilhação. Percebi que a raiva que senti foi um combustível necessário, mas a paz que sinto agora é o verdadeiro destino. A vitória não foi ver Marco e Sofia falirem. Isso foi apenas uma consequência triste da imprudência deles. A verdadeira vitória foi provar a mim mesmo que meus valores, paciência, conhecimento, discrição, eram sólidos. Eu não precisei gritar para ser ouvido. Deixei que a realidade fizesse o barulho por mim. Hoje, quando um aluno me pergunta se vale a pena estudar história ou se ele deveria apenas tentar ficar rico rápido no TikTok, eu sorrio. Penso no meu clube de investimento de educadores, que continua firme e forte operando nas sombras. Penso na tranquilidade de dormir sem dívidas e na liberdade de dizer não. A verdadeira riqueza, eu respondo a eles, é aquela que ninguém vê, mas que você sente em cada decisão que toma. É a liberdade de ser quem você é, sem precisar da plateia. Eles tentaram me dar uma esmola para ferir meu orgulho, mas acabaram financiando a minha liberdade. E você? Qual é a força silenciosa que você está construindo enquanto o mundo faz barulho lá fora? Lembre-se, os impérios mais duradouros não são os que brilham mais,
mas os que têm as fundações mais profundas.